Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Tudo este organizado pela Cidade Espírita Obreiro do Senhor, Curitiba, Paraná. E sempre formamos no início para as pessoas rotativas que às vezes encontram lá no canal do YouTube os nossos vídeos e quiserem assim assistir as aulas anteriores. Basta entrar lá no nosso site, www.obreirodosenhor.org.br. Encontrarão lá os estudos, os links dos estudos, as playlists dos estudos anteriores, também como outros materiais, estudos da Revista Espírita, e também ali encontrarão lá o caminho, links, para aquelas pessoas que querem participar ao vivo. Lá basta seguir as orientações, fazer a inscrição, e assim conseguir um link para acompanhar conosco ao vivo. Esse estudo ele é apresentado para sextas-feiras, às 19 horas, horário de Brasília, né? E todos são convidados, aqueles que realmente gostam, querem estudar a obra espíritos, as obras espíritas, né? Podem participar conosco. Bom, nós estamos em nosso estudo 60 e estamos chegando nas últimas partes do livro. Semana passada nós concluímos as perguntas, né? E agora está na conclusão, né? Do livro dos Espíritos. E é um estudo da conclusão. Eu até quando eu comecei a estudar a primeira vez, que já é o terceiro ano que a gente está estudando a obra, que é um estudo contínuo. Quando nós terminamos, nós começamos novamente. E quando a gente normalmente estuda o livro dos Espíritos, tem duas partes que às vezes a gente vai dando, não valoriza tanto, que é aquela parte da introdução inicial, né? E essa conclusão. E quando a gente começa a estudar essa parte da conclusão e também a parte da introdução, a gente percebe tão rica de informação que são esses que o Kardec coloca, né, sobre essa obra. Então hoje nós vamos fazer uma primeira parte e acredito que mais uma, no máximo mais dois estudos, concluiremos o estudo do Livro dos Espíritos. Então, conclusão, parte 1. Quem de magnetismo terrestre apenas conhecesse o brinquedo dos patinhos imantados, que sob a ação do ímã se movimentam em toda direção numa bacia com água, dificilmente poderia compreender que ali está o segredo do mecanismo do universo e da marcha dos mundos. O mesmo se dá com quem, do Espiritismo, apenas conhece o movimento das mesas, na qual só vê um divertimento, um passatempo, sem compreender que esse fenômeno tão simples e vulgar, que a antiguidade e até povos semi-selvagens conheceram, possa ter ligação com as mais graves questões da ordem social. Efetivamente, para o observador superficial, que relação pode ter com a moral e o futuro da humanidade uma mesa que se move? Quem quer, porém, que reflita, se lembrará de que de uma simples panela a ferver, e cuja tampa se erguia continuamente, fato que também ocorre desde toda a antiguidade, saiu o possante motor que o homem transpõe ao espaço e suprime as distâncias. Pois bem, sabei vós, que não crede senão no que pertence ao mundo material, que dessas mesas que gira e vos faz sorrir desdenhosamente, sai uma ciência. Saiu, né? Uma ciência, assim como a solução dos problemas que nenhuma filosofia pudera
ainda resolver. Apelo para todos os adversários de boa fé e os adjuro a que digam que se deram ao trabalho de estudar o que critica. Porque, em boa lógica, a crítica só tem valor quando o crítico, conhecedor daquilo, quando o crítico é conhecedor daquilo de que se fala. Zombar é uma coisa que você não conhece, que você não sondou, com o escalpelo do observador consciencioso, não é criticar, é dar prova de leviandade e triste mostra de falta de critério. Certamente que se houvéssemos apresentado essa filosofia como a obra de um cérebro humano, menos desdenhoso tratamento encontraria e teria merecido as honras do exame dos que pretende dirigir a opinião. Aqui vale ressaltar, né, porque aí está na biografia, e o Hipólito Leão Denisard, né, ele, que é o Kardec, ele fez questão de utilizar o pseudônimo do nome Kardec, exatamente porque Hipólito Leão Denisard era uma pessoa conceituada, né, com vários livros ligados à educação, à ciência, era uma pessoa já conceituada no meio científico da época, vamos dizer assim, né. Em todas as questões na área de religião, discípulo de Pestalozzi, tinha estudado em Paris, na Suíça, quer dizer, ele fez questão disso exatamente para evitar isso que ele está colocando aqui agora, né? Porque daí ele colocava, mas isso aí é uma obra do Hipólito Leão Denisard, então vamos ver, porque ele é realmente assim. Então ele fez questão de utilizar o pseudônimo e vem frisando que não era a obra dele, né? Que a obra é dos espíritos. Além disso, ó, vem ela, porém, dos espíritos. Que absurdo. Mal lhe dispensam um simples olhar. Julgam pelo título, como o macaco da fábula julgava de nós pela casca. Julgava da nós pela casca. Fazei, se quiserdes, abstração de sua origem. Supondo que este livro é obra de um homem, e dizei, do íntimo e em consciência, se depois de ter lido seriamente, achais nele matéria para zombar. Pois, dando continuidade, o Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Não é, pois, de admirar que tenham por adversários os materialistas. Como o materialismo é uma doutrina cujo adepto mal ousam confessar que o são, prova de que não se consideram muito fortes e têm a dominá-los a consciência, eles se acobertam com o manto da razão e da ciência. E coisa estranha, os mais céticos chegam a falar em nome da religião, que não conhece e não compreende melhor que ao espiritismo. Por ponto de mira, toma o maravilhoso e sobrenatural, que não admite. Ora, dizem, pois que o espiritismo se funda no maravilhoso, não pode deixar de ser uma suposição ridícula. Não refletem que, condenando sem restrição o maravilhoso e o sobrenatural, também condenam a religião. Com efeito, a religião se funda na revelação e nos milagres. Ora, o que é a revelação? Senão um conjunto de comunicações extraterrenas?
Todos os autores sagrados, desde Moisés, têm falado dessa espécie de comunicação. O que são os milagres? Serão fatos maravilhosos e sobrenaturais por excelência, visto que no sentido litúrgico constitui derrogações da lei da natureza. Logo, rejeitando o maravilhoso e o sobrenatural, eles rejeitam as bases mesmas da religião. Não é desse ponto de vista, porém, que devemos encarar a questão. Ao Espiritismo, não compete examinar se há ou não milagres. Isto é, se em certos casos houve Deus por bem derrogar as leis eternas que regem o universo. Permite, a esse respeito, inteira liberdade de crença. Diz e prova que os fenômenos em que se baseia de sobrenaturais só têm a aparência. E parecem tais a algumas pessoas apenas porque são insólitos e diferentes dos fatos conhecidos. Não são, contudo, mais sobrenaturais do que todos os fenômenos cuja explicação a ciência hoje dá e que pareceram maravilhosos noutra época. Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, resultam de leis gerais. Revelam-nos uma força da natureza, força desconhecida, ou, por melhor dizer, incompreendida até agora, mas que a observação demonstra estar nas ordens das coisas. Assim, pois, o Espiritismo se apoia menos no maravilhoso e no sobrenatural do que a própria religião. Conseguintemente, os que atacam por este lado mostram que não conhecem, e ainda quando fossem os maiores sábios, lhe diríamos: é vossa ciência que vos instruiu em tantas coisas. Não vos ensinou que o domínio da natureza é infinito? Pois apenas meio sábio. Terceiro, dizeis que desejais curar o vosso século de uma mania que o ameaça invadir o mundo. Preferiríeis que o mundo fosse invadido pela incredulidade que procurais propagar? O que se deve, a que se deve atribuir o relaxamento do laço de família e a maior parte das desordens que minam a sociedade, senão a ausência de todas crenças? Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Ousaria chamar a isto de mal? Duas doutrinas se defrontam. Uma que nega o futuro, outro que lhe proclama a prova e prova a existência. Uma que nada explica, outra que explica tudo e que por isso mesmo se dirige à razão. Uma que é a sanção do egoísmo, outra que oferece base à justiça, à caridade e ao amor do próximo. A primeira somente mostra o presente e aniquila toda esperança. A segunda consola e desvenda o vasto campo do futuro. A mais preciosa?
eu acho bacana que isso é uma característica da filosofia, né? E o Kardec usava muito isso, né? Que é dar respostas com perguntas, né? Sempre fazendo perguntas, perguntas. Isso faz com que a gente mesmo imagine as respostas, tire as conclusões. Bacana esse critério de apresentar as coisas, né? Sim, deixa eu só comentar essa questão aí, que ele está falando muito essa questão das pessoas que são incrédulas, que não acreditam, não aceitam, e até podem até falar coisas, né, que denigrem a questão, até inicial, né, ali pelo que eu vejo, né, do espiritismo. Mas deve ser algo como hoje em dia acontece, de ter as pessoas com entendimentos diferentes sobre tudo. Então, aí entra a religião também, sobre tudo, opinião sobre tudo. Quando você conversa com as pessoas, você pode notar que as pessoas têm opiniões diferentes, né, e sobre tudo, e entendimentos diferentes. Então, essa questão de aceitar tudo isso que o Espiritismo apresenta, eu vejo que tem muita gente que não, por mais que você fale, por mais que você mostre até o teu exemplo do que você faz, prova que as coisas acontecem, mesmo assim, a pessoa não, não é tocada por essa doutrina, não busca, não vai ao entendimento como a gente fez, assim, que o Espiritismo foi apresentado para a gente, que a gente já abraçou, entendeu e raciocinou, e aí entende, né? Mas eu vejo que que a questão é, por quê? Entende? Por que que as pessoas não entendem, às vezes não aceitam, e às vezes pode até criticar, e entender de uma forma errada, por exemplo, talvez seja por causa dessa questão da evolução espiritual. Eu tô, assim, até querendo a opinião de vocês, porque por que que isso acontece, né, em geral? Mas aqui no foco nosso é o espiritismo, porque algumas pessoas aceitam, por exemplo, que Deus não existe, tudo é energia, e não sabe explicar nada, só fala, não, não, isso não existe, é, Deus, a pessoa fala, mas é uma energia. Não dá sequência nisso, não sabe explicar e para por aí, tá, e acabou o assunto. Então, a pessoa não está preparada para esse entendimento, me parece. É como quando a pessoa é evangélica, a pessoa é um bandista, ou sei lá qual religião seja, que ela está preparada para aceitar aquela religião, dentro daquele processo religioso, daquele processo de entendimento, ela aceita aquilo, porque para ela aquilo é a verdade dela, aquilo para ela faz sentido, ou seja, o espiritismo não, a princípio não faz sentido, então. Aí, consequentemente, você deduz o quê? Que isso é do espírito. Se é do espírito, significa que depende da evolução dele, moral, intelectual, das vidas passadas, etc. Dele ter aquele tipo de entendimento e não esse. Porque daí a gente fica questionando, nossa, mas a coisa é tão óbvia. Aí você fica revoltado. Gente, é tão óbvio, como que você não entende? Isso eu já parei de pensar, de falar. Porque não é assim que funcionam as coisas, né? Você entende, mas os outros não, e daí tá tudo certo, né? Então, Ana, eu até assim, eu vejo assim, e aqui o texto deixa bem claro, há pessoas que às vezes ela fala assim que não, que, que quer seguir outro caminho, tudo bem, até aí, é o direito dela, tá? A gente tenta argumentar, mas o pior não é essa, o problema que eu acho assim, é que daquelas pessoas que fazem crítica, né? Quer criticar o espiritismo, que o texto aqui começa bem claro isso aí, sem antes ter estudado, né? Porque hoje em dia as coisas virou assim, WhatsApp, mensagem para lá, mensagem para cá, e as pessoas vão criando ideias em cima de premissas falsas, né? E fazem crítica, porque não sei o que e tal, e aí as pessoas vão acreditando. Eu concordo,
eu também, até foi um tema que nós conversamos, até acho que no nosso estudo, e é uma coisa assim que, às vezes, não é nem relacionado a grau de pessoas inteligentíssimas, intelectualmente falando, né, de nível acadêmico, falando assim, que tem, e não aceita. Mas eu acho também que cabe ao movimento espírita, né, o espiritismo, é, promover mais, por exemplo, assim, discussões, mais debate, mais temas mais apropriados, mais em cima, assim, para que as pessoas possam ser esclarecidas, né? Porque às vezes também é meio vício, às vezes a pessoa chega na casa espírita, querendo entender um pouquinho o espiritismo e acaba, até houve um comentário no estudo passado nosso, ouvindo outras coisas que entram em contraposição ao próprio espiritismo, quer dizer, às vezes o inimigo maior está dentro do próprio movimento espírita, né? É, não existe uma linha de pensamento de se aprofundar nos estudos. Esse estudo que nós estamos fazendo aqui, estudando a básica, é muito bacana. Né? Mas, como o texto deixa bem claro, eu acho que nós temos que continuar, é o momento certo, mas cabe ao movimento espírita cada vez mais incentivar, né? Estudos assim, debates para aquelas pessoas que começam a ter a primeira dúvida, que ela possa compreender, né? Compreender um pouquinho mais para se despertar. Quando ele fala que quando ela começar a analisar e aprofundar, ela vai chegar na conclusão. Mas também concordo que tem pessoas que nessa experiência encarnatória agora ela veio talvez para desenvolver outros tipos de aptidões e não se atenta a isso, né? Prioriza outras coisas, outro modelo religioso. Isso, Realmente isso a gente percebe, né? Claramente é, isso. A gente percebe que tem pessoas que não adiantam. E também não adianta a gente ficar teimando, não. Eu me preocupo, mas também não fica assim, tudo bem, né? Na hora certa. claro, claro, tudo bem, é só uma questão de entendimento, né? Porque É verdade. a gente não deve julgar, a gente sabe disso, né? Eu É. longe de mim, eu acho que está tudo certo, né? Cada um na sua, eu penso. E a gente não deve julgar. Mas eu só fico querendo analisar por que, assim, a única explicação que eu vejo é realmente do espírito, né? E a evolução dele trouxe esse entendimento nessa encarnação. Ponto. O que ele entende? Bom, eu entendo e aceito minha religião como evangélica, porque daí vem os preceitos dele, para ele serve aquilo, e aquilo faz bem para ele, está tudo certo, né? E eu imagino que seja isso mesmo. Agora, você comentou numa questão, Pereira, que realmente, essa questão do espiritismo, eu vejo que, eu acho que é uma palavra forte, né, ser elitizado o negócio, né, mas vamos pôr essa palavra forte aí no meio, que eu quero dizer, daí vocês vão entender o que eu quero dizer. Acredito eu que deveria ser uma coisa muito mais próxima das pessoas se fossem coisas, por exemplo, tivesse mais cantos, né, coisas que atraíssem as pessoas, por exemplo, com um poder, uma capacidade de discernimento e raciocínio não muito, né, que as pessoas com raciocínio maior, outros menores, que podem ter um entendimento melhor, por exemplo, através do canto, da música, por exemplo, Teatro, né? teatro, artes. É. Então, vamos dizer assim, por que o espiritismo não atrai as pessoas, por exemplo, através da arte, em geral, vamos dizer, né? Então, qualquer coisa, mesmo essas artes manuais, vamos supor, a Casa Espírita oferece esses trabalhos, dentro desses trabalhos, né, se colocar, aí sim a doutrina de uma forma mais leve, então, porque me parece talvez meio rígida a coisa, né? Você tem que ler livros, né? E os livros não são com desenhinhos, né? Não são livros fáceis de entender. Então, acho que aí também entra uma dificuldade das pessoas, né, entrarem nessa questão. Agora, a questão da crítica que você falou, Pereira, aí eu nem considero, porque daí é ignorância, tá? Porque no momento que você fala mal, é aquilo que falou ali, é porque você não tem conhecimento, então ignora. Daí aí não tem nem o que discutir. Aí é ignorância da pessoa querer criticar uma coisa que não conhece. Então, né, sem comentários, né? E você tem um ponto, assim, que eu acho que é um ponto de entrada para quem quer estudar o Espiritismo, e você sabe disso, que é a caridade. Então, por exemplo, que ajuda, né? Tá? Isso aí, nós fomos muito criticados por muitos anos por a questão do magnetismo, né? Então, eu nunca atendi as pessoas com magnetismo. E hoje a gente atende, você atende também, eu sei disso, e nós atendemos lá, amanhã eu vou atender as pessoas.
eu sempre vi que essa é uma porta de entrada muito forte para, independente da religião que a pessoa vem. Porque quando a pessoa vem e ela é ajudada, ela chega ali e recebe ajuda e melhora, ela vai começar a pensar, fala, puxa, tem que aprender isso aí, né? Você sabe disso. Eu conheço várias pessoas que chegaram desarmonizadas e entraram aí através do magnetismo e hoje estão aí dentro das casas espíritas, das nossas casas, trabalhando e colocando. E é uma coisa assim que nós somos muito criticados, aí dizia assim, não, que não cabe a isso, que o espiritismo não é para isso, que não é para cura, né? Gente, é um erro, né? É que eu concordo com você que a outra parte também, que é as casas espíritas são muito sisudas, né? A pessoa chega lá e diz, sério, que não pode isso, não pode aquilo, eu acho que tem que ter mais alegria, né? Tem que ter mais, né, você falou, mais arte, mais, sei lá, tem uma coisa assim mais atrativa para as pessoas que estão chegando para você passar, para que você incentiva ela a estudar. Tem outra maneira de você passar esse mesmo conhecimento de uma maneira mais alegre, né? Assim. Porque pense bem, por Agora, exemplo, o magnetismo, você sabe disso. Olha, a caridade, não tem como. A pessoa, quando ela recebe ajuda, independente, eu conheço, olha, inúmeras de outras pessoas, você sabe também, você tem esse número também, de pessoas que você entendeu que às vezes era cética. Nós tivemos um exemplo, até próximo do nosso grupo mesmo, uma pessoa comentou lá do nosso grupo de obsessão, né? Que a pessoa foi atendida, que ela melhorou tudo e na outra semana não estava na casa espírita, né? Você lembra do relato que foi colocado no nosso grupo, a pessoa relatando isso. Então, isso a gente vê constantemente. Então, falta isso também, né? Tem um problema aí aqui mesmo. Então, ajudar as pessoas, né? Seja do magnetismo, do diálogo fraterno. Tem que ser um pouquinho, né? E que daí a pessoa recebe ajuda. Independente de religião que ela vem, ela vai, não todas, né? Mas proporciona muito mais interesse para aquela pessoa mudar de ideia dela, né? Ela entender, onde que vem isso, né? Essas pessoas que... mas aí essa questão da gente auxiliar, se você considerar o número de casas espíritas, vamos supor assim, o número de casas espíritas que tem em Curitiba, quantas fica só nesse negócio de palestrinha e passezinho, aquele passezinho ali na salinha? Isso eu acho muito pouco. Com certeza. Né? Deveria ter mais atividades que estimulassem, não só de caridade, mas de assistencial também, né, alimentação, cesta básica, né, vestuário, etc., como também o passe magnético, algum tratamento de saúde, assim, nesse sentido, que o passe magnético é muito pouco que tem, né, só nós aí, sei lá mais quem, muito pouco, e também a maioria das casas espíritas fica nessa, assim, palestra e o passezinho espiritual ali, pronto, acabou. Então, assim, é muito pouco para atrair as pessoas, né? Vai chamar a atenção da pessoa voltar, que você falou, chega lá, o pessoal sisudo, que já não pode isso, já quer silêncio, que não sei o que tá. Ela entra, assiste a palestra e vai embora. Então as pessoas querem, elas querem conversar, elas querem ser atendidas, né? Que ela está com dificuldade lá, sei lá, com a depressão. Aí quando ela chega no magnetismo, sabe isso, chega lá e você trata ela, coloca o nome no grupo de obsessão, olha, eu vou dizer para você, pessoas que hoje são espíritas que estudam tudo aí, que passaram por essas fases, né? Estão nos grupos mediúnicos aí, quantas e quantas pessoas? Então, eu acho que tem que incentivar isso também, né? Então, o movimento espírita, nesse ponto, falha também, né? E eu acho que vai demorar aí para mudar, viu? Mas, enfim, vamos fazer a nossa parte, né? É verdade. Mas é bacana, eu acho que nós temos que conversar sobre isso, né? Quando o nosso alcance aqui, a pessoa às vezes assiste nós, ouve nós em outros lugares, em outras regiões, nós sabemos disso também, né? Que acontece situações bem parecidas. Então tem que ter uma evolução, tem que ter alguma transformação nesse movimento espírita, né? Tem que ter alguma coisa diferente, né? Senão vai ficar nesse mesmismo de sempre, né? Então vamos lá. Só um pouquinho, Pereira. Muito interessante, né, as colocações de vocês dois. E eu quero dizer assim que, da minha experiência, né, ser espírita é muito difícil. Então, tudo isso que vocês trouxeram e que o estudo de hoje traz é uma grande verdade, porque a casa espírita ela precisa ser mais leve e ao mesmo tempo mais dinâmica para os dias de hoje. Como a Ana colocou, até hoje só fica na palestra, né? Assim, a mesma coisa.
E as necessidades da gente, né, das pessoas, da assistência, são inúmeras e maiores, talvez, pela maneira, o modo de vida, né, atual. Então, assim, todos nós sentimos muito isso. Eu acredito que todos nós já passamos por várias casas espíritas, né? Eu venho nessa busca há muitos anos e confesso, é, muito difícil esse processo da gente conseguir ser acolhido, sentir-se pertencente a uma casa espírita, né? É claro que a gente também tem a nossa parte nesse sentido, a gente tem que estar aberto para isso e tentar se entrosar cada vez mais nas atividades das casas, mas é como se existisse sempre uma barreira nesse processo entre casa espírita, né, seus membros e a assistência. Eu percebi isso em praticamente todas as casas por onde eu passei, até o presente momento. Então, assim, acho que é uma coisa assim importante e que o diálogo, a conversa, né, a partir dos estudos, das reflexões, é que vão nos ajudar no sentido de estar trabalhando para minimizar, né, cada vez mais essas dificuldades e que assim que as pessoas possam se sentir cada vez mais à vontade, né, no melhor sentido da palavra para realmente quererem participar dos estudos, porque o espiritismo, o que que acontece? Ele requer estudo e muito profundo, porque as obras básicas são profundas demais, né? Então não adianta a gente querer pular essa etapa, e é o que a maioria de nós faz. É minha observação. A gente quer pular e quer ir para a prática, mas não tem como a gente entender, né, na íntegra, assim, o todo que envolve o espiritismo, se a gente verdadeiramente não estudar. E para uns, como vocês colocaram, aquilo vem mais fácil. Já entra assim na mente de uma maneira mais fácil. E para outros não, né? A gente vai com mais dificuldade, requer mais tempo e tudo. Eu particularmente, quando conheci a doutrina, eu era adolescente, 15 para 16 anos, e eu entendi aquilo caiu como uma luva, mas até hoje eu me sinto patinando. Por quê? Porque eu não estudei, eu não fiz o estudo sistemático, né, da maneira correta. Então, eu estou fazendo no meu ritmo, mas assim, né, devagar, muito devagar. Talvez porque eu não tenha conseguido, né, me encaixar ou achar um espaço que verdadeiramente me desse condição a isso. Mas hoje a gente tem, né? Graças a Deus estamos aqui fazendo um estudo online. Nós temos várias possibilidades, né? De estar nos aprofundando nos nossos estudos. E uma outra coisa que eu vejo para fechar, os pontos que até agora a gente falou, é que essa questão do espiritismo ser o maior antagonista com relação ao materialismo, também, como que eu vou dizer, ele dificulta o acesso das pessoas, porque é muito mais fácil a gente estar, né? A gente está tão envolvido no mundo da matéria que realmente você buscar, né, se aprofundar, estar mais envolvida nas questões da religião, da filosofia, requer um esforço muito grande. E, infelizmente, eu vejo assim que nos dias de hoje a gente tem essa dificuldade. Então, essa é a minha opinião. Dentro disso aí que vocês Não, trouxeram, eu acho que muito é bacana. interessante. Bacana. É que existe um certo equívoco quando a gente entende o tema materialismo, porque se entende contra o materialismo que o espiritismo é contra a riqueza. Não, em parte nenhuma. Quando ele fala do materialismo, ele fala aquela questão da posse, valorização aos bens terrenos, né? Não contra você ter, você ter propriedade, ter capital. Sim, Isso não é materialismo. Tem pessoas que não têm dinheiro nenhum, que são pobres, e são materialistas extremas, que fica brigando por causa de qualquer coisinha de material ali, fica ali arregada, né, egoisticamente. Então, o termo materialismo, ele está mais isso, naquela é, desejo cebado aos bens materiais e tal, de qualquer custo. Isso é materialismo. Então, não é, porque daí aí as pessoas falam, então o espiritismo já me fizeram essa pergunta. Né? Então, o espiritismo é contra a riqueza? Não. Em lugar nenhum, nunca, nem na época de Jesus. Quer dizer,
o bem que você ganhou justo trabalhando e você usufruiu do teu bem, isso aí não é materialismo. Agora, a posse, né? Eu tenho que ter 5 carros, tenho que ter não sei o quê, tem que... Isso é materialismo. Aquela questão do desejo. Então, existe esse equívoco também que a pessoa, não, porque... Aí quando você chega dentro da casa espírita, você vê que a maioria das pessoas ali são de posse, né? Fala, pô, mas como é que você pode ser uma, né? Você pode ver, ficou meio, a Ana falou a palavra certa, ficou meio eletizada, né? Chega lá assim, as pessoas tudo e tudo com aquelas problemas que não pode isso, não pode aquilo. Eu acho que tem que mudar um pouco isso, né? Tem que ser mais acessível, né? Tem que ser mais atrativo, né? Como foi colocado bem. Eu gostei da maneira que ela colocou e eu também penso assim. Bom, é um processo, né? E veja bem que o que acontece hoje em dia, né? A lei da vantagem, ponto. Isso é absurdo. A lei da vantagem, gente, o que é isso? Tipo assim, se eu tenho uma vantagem aqui, eu vou atrás dela e acabou a história. É o que mais tem, infelizmente, né? Isso é materialismo, né? Claro, é isso materialismo, não é só, eu né, tenho bens é a coisa... Trabalhei, tem direito, claro. Não, isso é normal, que nem você falou, mas o que acontece hoje em dia? É um querendo passar a perna no outro, em relação a bens, dinheiro, posse, etc. Isso é muito comum entre as famílias, entre os políticos, entre os governantes, entre pessoas que lideram, né, que não têm escrúpulos. Então, isso é ganância, e aí entra materialismo puro. Então, isso aí, hoje em dia, é forrado, o que mais tem, infelizmente, por isso que é bem difícil. Que nem você falou, Adriana, é difícil. As Claro. pessoas são muito envolvidas com isso hoje em dia. A maioria está envolvido de alguma forma com o materialismo. Daí sim, fica muito difícil ela se espiritualizar. Bom, vamos continuar um pouquinho mais aqui, que o tema é bem bacana, né? Eu acho bacana a gente conversar sobre isso. Né? Tá aí o desejo de possuir muito, para melhor gozar. Ele está falando do materialismo. Do desejo nasce a inveja dos que possuem mais, e dessa inveja, a vontade de apoderar-se do que a estes pertence. O passo é curto, já vamos falar aí agora. Que é que eu detenho? A lei. A lei, porém, não abrange todos os casos. Direis que a consciência, o sentimento do dever, mas em que baseais o sentimento do dever? Terá razão de ser esse sentimento de par com a crença de que tudo se acaba com a vida? Onde essa crença existe, uma só máxima é racional, cada um por si. Não passando de vãs palavras as ideias de fraternidade, de consciência, de dever, de humanidade, mesmo de progresso. Ó, vós que proclamais semelhante doutrina, não sabeis quão grandes é o mal que fazeis à sociedade, nem de quantos crimes assumes a responsabilidade. Para o cético, tal coisa não existe. Só a matéria rende, ele homenagem. Quarto. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Lei que se funda na certeza do futuro. Tirai esta certeza e retiraríeis a pedra fundamental. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da sociedade. Comparando as idades e os povos, pode-se avaliar quanto sua condição melhora à medida que essa lei vai sendo mais bem compreendida e melhor praticada. Ora, se aplicando-a parcial e incompletamente, ofere ao homem tanto bem que não conseguirá quando fizer dela base de todas as suas instituições.
Será isso possível? Certo. Porquanto, desde que ela já deu 10 passos, possível lhe dar 20, e assim por diante. Do futuro, você pode, pois, julgar pelo passado. Já vemos que, pouco a pouco, se extinguem as antipatias de povo para povo. Diante da civilização, diminui as barreiras que os separavam. De um extremo a outro do mundo, eles se estendem as mãos. Maior justiça preside a elaboração das leis internacionais. As guerras tornam-se cada vez mais raras e não exclui o sentimento de humanidade. Nas relações, a uniformidade se vai estabelecendo. Apagam-se as distinções de raça, de castas, e que professam crenças diversas, impõem silêncio aos prejuízos de seita para fundirem-se na adoração do único Deus. Falamos dos povos que marcham à testa da civilização. Lembrando que Kardec está falando isso aí em 1858, né? Foi escrito em 1858, o Livro dos Espíritos. Né? Então ele tinha, a percepção dele que ele tinha que estava diminuindo isso. Teve realmente uma época ali de menos guerra, né? Que aquela época da guerras napoleônicas e não sei o que, aquelas guerras tinham diminuído. Mas a gente se percebe que depois disso aí teve duas guerras, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e se a gente comparar hoje, não dá para dizer que as coisas estão da maneira que está colocando aí, não, porque realmente a gente está vendo assim um atrito muito grande, mundialmente falando, né? Questões ligadas a essas questões aí. Mas são os espíritos, né? E vão encarnando, vão evoluindo, e reencarnam novamente, vão reencarnando, né? Mas realmente nós estamos passando com um período bem bélico, vamos dizer assim, bem complicado, bem difícil. A todos estes respeitos, no entanto, longe ainda estamos da perfeição. E muitas ruínas antigas ainda se tem que abater, até que não restem mais vestígios da barbárie. Poderão, acaso, essas ruínas sustentar-se contra a força irresistível do progresso, contra essa força viva que é em si mesma uma lei da natureza? Sendo a geração atual mais adiantada que a anterior, por que não será mais do que a presente a que lhe há de suceder? Ser-lo-á pela força das coisas. Primeiro, porque com as gerações, todos os dias se extinguem alguns campeões dos velhos abusos, que permitem à sociedade formar-se de elementos novos, livre de velhos preconceitos. Em segundo lugar, porque desejando o progresso, o homem estuda os obstáculos e aplica a remover. Desde que é incontestável o movimento progressivo, não há que duvidar do progresso vindouro. O homem quer ser feliz, e é natural esse desejo. Ora, buscando progredir, o que ele procura é aumentar a soma de sua felicidade, sem o que o progresso careceria de objeto. Em que consistiria para ele o progresso se ele não devesse melhorar a posição? Quando, porém, conseguir a soma de gozos que o progresso intelectual lhe pode proporcionar, verificará que não está completa a sua felicidade. É, aí que é o problema. Né? Falta alguma coisa. Reconhecerá que esta é impossível sem a segurança nas relações sociais, segura, que somente no progresso moral será dada a chave. Logo, pela força mesma das coisas, ele próprio dirigirá o progresso para essa senda. E o Espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para alcançar o objetivo. É as duas questões, né? O que ele fala ali, que houve um movimento intelectual, e isso aqui nós estamos vivenciando isso, né?
Nesse século, principalmente, aí a evolução em termos intelectual, de científico, de coisas que acontecem aí, é um absurdo de coisas acontecendo que a gente não acompanha. Mas moralmente a gente percebe que está ficando muito a desejar ainda, muito longe. 5. Os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo proclamam ipso facto a força do espiritismo, porque jamais poderá tornar-se universal uma ideia sem fundamento e destituída de lógica. Assim, se o espiritismo se implanta por toda parte, se, principalmente nas classes ocultas, recruta adeptos, como todos facilmente reconhecerão, é que tem um fundo de verdade. Baldados contra essa tendência serão todos os esforços dos seus detratores, e a prova é que o próprio ridículo de quem procura cobrir, longe de lhe amortecer o ímpeto, parece ter lhe dado novo vigor. Resultado que plenamente justifica o que repetidas vezes os espíritos hão dito. Não vos inquieteis com a oposição. Tudo o que é contra vós fizeram tornar-se a vosso favor, e os vossos maiores adversários, sem quererem, servirão a vossa causa. Contra a vontade de Deus, não poderá prevalecer a má vontade do homem. Fecha a aspas. Os espíritos que falaram. Por meio do espiritismo, a humanidade tem que entrar numa fase, a do progresso moral, que ele é consequência inevitável. Não mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. A causa dessa celeridade reside na satisfação que trazem a todos os que as aprofundam e que nelas vem alguma coisa, mais do que fútil passatempo. Ora, como cada um, o que acima de tudo quer é a sua felicidade, nada há de surpreendente em que cada um se apegue a uma ideia, que faz ditosos e os que a esposam. 3 períodos distintos apresentam o desenvolvimento dessas ideias. Olha aí. Ó. Primeiro, da coralidade, que é a singularidade dos fenômenos produzidos espertos. Segundo, o do raciocínio e da filosofia. Terceiro, o da aplicação das consequências, que é o mais difícil. Né? O período da qualidade passou. A qualidade dura pouco. Uma vez satisfeita, muda de objeto. O mesmo não acontece com o que desafia a meditação séria e o raciocínio. Começou o segundo período. O terceiro virá inevitavelmente. O Espiritismo progrediu, principalmente depois que foi sendo mais bem compreendido na sua essência íntima. Depois que lhe perceberam o alcance, porque tange a corda mais sensível do homem, a da sua felicidade, mesmo nesse mundo. Aí a causa de sua propagação, o segredo da força que o fará triunfar. Enquanto a sua influência não atinge as massas, ela vai felicitando os que compreendem. Mesmo os que nenhum fenômeno tem testemunhado, dizem, a parte esses fenômenos, há a filosofia, que me explica o que nem outra havia explicado. Nenhuma outra, hein? Esse destaque é da obra mesmo, tá? Eu coloquei aqui, mas maior, mas a obra destaca isso também. Nela encontro por meio unicamente do raciocínio uma solução racional para os problemas que o mais alto grau de interesse ao meu futuro. Ela me dá a calma, a confiança, livra-me do tormento, da incerteza. Ao lado de tudo isso, secundaria se torna a questão dos fatos materiais.
Querei vós todos que o atacais, o meio de combatê-la com êxito, aqui tendes. Substituí-o por alguma coisa melhor. Indicai soluções mais filosóficas para todas as questões que ele resolveu. Daí ao homem outra certeza, que eu faça mais feliz. Porém, compreendei bem o alcance dessas palavras. Certeza, porquanto o homem não aceita como certo, senão o que lhe parece lógico. Não vos contenteis com dizer, isso não é assim. Demasiado fácil é semelhante afirmativa. Provai, não por negação, mas por fatos, isso não é real. Nunca o foi. E não pode ser. Se não é, dizei que o é em seu lugar. Provai finalmente que as consequências do espiritismo não são tornar melhor o homem, e portanto mais feliz pela prática da mais pura moral evangélica. Moral a que se tece em muitos louvores, mas que é muito pouco prática. Quando houver feito isso, tereis o direito de atacar. O espiritismo é forte porque assenta sobre as próprias bases da religião. Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Sobretudo porquanto mostra que essas penas e recompensas são as consequências naturais da vida terrestre. E ainda, porque no quadro de que apresenta do futuro, nada é que a razão mais exigente possa recusar. Que compreensão ofereceis ao sofrimento desse mundo, vós cuja doutrina consiste unicamente na negação do futuro? Enquanto vos apoias na incredulidade, ele se apoia na confiança em Deus. Ao passo que convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade. Vós lhe ofereceis o nada por perspectiva, egoísmo por consolação. Ele tudo explica, vós nada explicais. Ele prova pelos fatos, vós nada provais. Como quereis que existe entre duas doutrinas? Bacana, né, gente? Então, nós paramos aqui hoje, nesse ponto aqui, né? E na próxima semana nós continuaremos aí, né? Faz parte dessa conclusão aí, que é bem bacana, né? Pereira, só uma pergunta. Essa conclusão aqui é uma conclusão dos espíritos ou uma avaliação do Kardec? O que que é? Porque vamos dizer assim, é um texto conclusivo, né? Então, ele, por ele, ou ele escreveu pelos espíritos? Então, é dele, né? Kardec. Então, ele que fez esse Só que, comentário. claro, tudo se fala, mesmo quando ele fala naquelas entrelinhas que coloca o comentário dele, ele era muito inspirado, né? E a obra foi passada pelos espíritos. Os espíritos criticaram e fizeram as análises, mas era ele, dos conhecimentos dele, né? Não, porque assim, as perguntas, sim, as perguntas são respostas dos espíritos, literalmente, certo? E tem os comentários que é dele, né? Tá, tem os comentários, mas tem as respostas, logo após são as respostas específicas dos espíritos, tem o comentário dele. A única coisa que eu estava querendo aqui, só perceber, né? Então, a conclusão é a conclusão dele, né? Inspirado ou não, intuído ou não, pelos espíritos, é todo um comentário dele, porque me pareceu isso mesmo, né? Eu só queria confirmar. Não, é isso sim. Tanto é que também a parte da introdução é ele, né? Ele coloca, inclusive ele fala certinho. É interessante saber isso, né? Essa questão dele, ele coloca muito dele aqui, né? Também no Livro dos Espíritos, muito dele, certo? Ele, como estudioso, obviamente, tinha que colocar mesmo, né? Essas impressões dele, avaliações e tudo mais, né? Bacana, né? Sim. Bem bacana. Bom, mais algum comentário?
A Juliana ficou quietinha, não falou nada. Oi, seu Pereira. Não, eu estou acompanhando a leitura, fazendo as minhas anotações, né? Que ali nessa última parte que o senhor leu, que ele fala muito dessa questão da consciência, né? Que o espiritismo, ele traz sentido à vida, ele traz um conforto diante da dor, orientação, né? Para a gente poder continuar no caminho certo e fazendo a própria, né? Reforma íntima aos poucos, tanto moral quanto intelectual, né? Então a gente vai analisando toda essa última parte que traz com a filosofia, e ele foca muito nessa essência moral, né? Que, que, que nós temos que ter responsabilidade também com a nossa alma, com, com as questões que com as nossas escolhas que fazemos enquanto encarnados. Eu achei bacana ali que ele colocou ali os três, ah, quando as pessoas buscam o espiritismo, né, que ele colocou a primeiro vem pela curiosidade, né, que naquela época era da Teresa, que ensinava, a segunda pela parte filosófica e depois as consequências, né, que são as três fases. Eu vou ser sincero, eu também eu sou de família católica, né, família, ainda hoje são católica mesmo, bem, bem rígido, e não me para mim não dava certo aquilo, eu não gostava mesmo, não gostava de ir na igreja, na missa, daquelas pompas, aquelas coisas, para mim aquilo era, né, e sempre buscava alguma coisa assim diferente. Então, quando eu se aproximei, teve várias fases aí, acho que até comentei algumas vezes aí que eu aproximei o primeiro contato com o espiritismo, mas quando eu já acho que tinha em torno de 19 anos, 20 anos, quando a primeira vez que eu ganhei um livro, uma amiga minha, um livro, ela era espírita, falava espírita, e por que pareça, esse livro não foi o livro do espírito não, foi a Gênesis do Espiritismo. E quando eu comecei a ler aquilo lá, quando eu fui falando, que eu estava explicando, porque eu sempre ficava focado com aquele negócio de milagre, de santo, não sei o quê. Quando eu comecei a ver aquelas questões lá, eu falei, nossa, tá aí. Aquilo para mim clareou. Eu entrei logo na parte filosófica, né? Aí eu falei, puxa vida, tá aqui as respostas que eu preciso, né? A maneira, né, racional, lógica, né? Da parte da filosofia, assim. Aí foi quando eu comecei a estudar o livro do Espírito e tal. Mas e eu nunca tive tanta curiosidade. Eu vejo algumas pessoas buscando um fenômeno, né? Hoje, com tanto tempo que a gente está trabalhando já no grupo mediúnico, hoje para mim as coisas é muito natural, né? O fenômeno espírita dentro do grupo de mediunidade a gente acompanha, né? Que as coisas acontecem, mas eu nunca fui aquela pessoa assim que eu tinha curiosidade já desde o início de entrar no grupo mediúnico, de não sei o quê, de ver que tal, de ver. Não foi o que me chamava. Agora, a parte filosófica, por isso que eu tanto gostava de estudar, né? Desde o começo, sempre estudei, fiz toda a maneira, porque, para mim, isso aí tinha sentido, sabe? A lógica da coisa, né? Me pegou aquilo, falei, puxa, aí tá a resposta que eu preciso, né? Aquela assim, quem sou, né? De onde vim, para onde vamos, né? Para onde eu vou, aquilo para mim, falei, puxa, isso faz muito sentido isso. E, então, eu acho que cada um é cada um, né? Que tem pessoas que gostam, que ele falou que depois vai. E agora a gente vai naquela fase ali que ele fala as consequências, né? De você aplicar tudo isso, que é o mais difícil, que a Adriana mesmo colocou, isso não é tão fácil assim, né? Você pode estudar, mas e aí chega no ponto que você tem que começar a refletir mais de como você utiliza isso para você, né? Na sua, no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente pessoal, né? Familiar. Né? Bacana isso. Mais algum comentário? Bom, bacana, né? Acho que hoje até fomos horário, mas foi bem aproveitado, né? Foi bem bacana esse estudo. Então, quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Vou fazer, Pereira. Então, vamos agora nos concentrar para essa etapa final do nosso estudo de hoje. Eu gosto sempre de iniciar com agradecimento, porque gratidão, acredito que seja o principal
de tudo isso que nós recebemos todos os dias e também num dia de estudo como hoje. Então, gratidão aos nossos colegas, a vocês que estão aqui compartilhando comigo a espiritualidade que nos acompanha, aos nossos mentores individuais, né, que estão conosco, nos acompanhando também, esses espíritos protetores que nos acompanham nos nossos trabalhos, na casa espírita, no nosso dia a dia, onde nos dedicamos à caridade, a tentar exemplificar, a tentar aplicar todos esses conhecimentos, principalmente transmitindo todos esses sentimentos de amor, de paz, de tranquilidade àqueles os quais nós interagimos no dia a dia, agradecendo também aos nossos familiares que compartilham conosco todos as dificuldades e que possamos ser cada vez mais espíritos mais leves, mais conscientes, mais empáticos, resilientes e podendo transmitir dessa forma todo esse conhecimento e aplicar todo esse conhecimento que nos dedicamos, que não fique só dentro de nós, para a nossa própria evolução, mas que isso possa se expandir cada vez mais às outras pessoas, as quais nós podemos auxiliar, e também que nos harmonizemos, estamos para que possamos estar sempre mais em equilíbrio e assim mais preparados para trabalhar pelo Espiritismo, dando o melhor de nós, compartilhando aquilo que nós temos de melhor, para fazer o nosso melhor, nem que seja um pouquinho, mas que o pouquinho seja o melhor de nós. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite.